Olá, meninos! Hoje a gente vai falar sobre cateterismo vesical, tá? Que é a mesma coisa que também sondagem vesical. Bom, o que significa isso, né? Cateterismo vesical ou sondagem vesical, né? O termo sondagem vesical é muito mais utilizado no nosso meio, vocês vão ouvir com muito mais frequência. É a introdução de uma sonda, né? A introdução de uma sonda cilíndrica através da uretra do paciente, né? Então, nós vamos introduzir uma sonda pela região da uretra com o objetivo de chegar até a bexiga do paciente. E uma vez que essa sonda é introduzida pela uretra do paciente e ela chega até a bexiga, o objetivo dela, né, é fazer com que a gente tenhamos um fluxo contínuo de urina, né, ou seja, a urina que ficaria retida ali na bexiga por causa de algum problema, por causa de uma estase ou algum entupimento dessas vias, né, por meio da sonda, essa urina ela pode ser drenada. E aí também nós utilizamos quando a gente tem a necessidade de medir exatamente qual a quantidade da micção que o paciente está produzindo, ou seja, qual a quantidade de urina que esse paciente está produzindo. Ou então, quando esse paciente vai passar por cirurgias que vão durar um período maior de tempo, no qual aquele paciente vai ficar durante muitas horas sob anestesia e não vai ter controle, né, aqui da sua uretra, não vai ter controle do sistema urinário. E também em casos em que o paciente está sedado, nós também utilizamos cateterismo vesical, e em casos em que o paciente precisa passar por procedimentos que seja do sistema urinário, ok? Então, né, ele é um procedimento invasivo justamente por ter que ter a introdução de uma sonda na área uretral do paciente, que nós sabemos que é uma área interna e é uma área que está muito suscetível a infecções. Por esse motivo, né, o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, pela Resolução 450 de 2013, estabeleceu que esse é um procedimento privativo do enfermeiro. O que significa isso? Significa que apenas o profissional enfermeiro graduado é que pode fazer a inserção de uma sonda no paciente, né? Ele pode introduzir uma sonda ali na uretra do paciente por meio do procedimento totalmente estéril e asséptico, né? Quer dizer que esse procedimento ele deve ser feito utilizando a técnica asséptica. O que é a técnica asséptica? É aquela técnica em que nós utilizamos materiais esterilizados e utilizamos luvas estéreis para tocar nesses materiais e para tocar no paciente. Então, principalmente, a ponta do catéter tem que estar totalmente limpa e totalmente livre de micro-organismos. E isso é garantido por meio do uso correto da técnica asséptica, tá? Ou seja, né, eu tenho todo um rigor na hora de fazer essa inserção e todo um procedimento que deve ser seguido à risca, para que eu não leve micro-organismos para dentro da uretra do paciente e isso venha a causar algum tipo de infecção no trato urinário, né? Por quê? Esse tipo de procedimento é muito comum que tenha, né, o uso inadequado da técnica asséptica leve micro-organismos. Bom, meninos, que leva então, né, micro-organismos ali para dentro do trato urinário do paciente. E isso faça com que se instale um quadro infeccioso. Então, o número de infecções, né, causados por meio da manipulação incorreta da técnica asséptica no cateterismo vesical, na sondagem vesical, é muito grande. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no procedimento e seguir a técnica corretamente. Bom, falando nisso, né, a gente tem dois tipos de cateterismo, dois tipos de sondagens, que é o cateterismo vesical de demora, ou sondagem vesical de demora, que também é chamado de SVD. SVD é a abreviação padrão, ou o cateterismo vesical de alívio, que é a sondagem vesical de alívio.
né, que também é chamado de SVA. Então, nós temos a SVD e a SVA, que são duas abreviações que vocês com certeza vão encontrar descritas em prontuários. Bom, falar aqui um pouquinho então sobre a diferença entre a SVA e a SVD. Lembrando que a SVA é a sondagem vesical de alívio e a SVD, sondagem vesical de demora. Bom, qual é primeiro o objetivo, né, de cada uma delas? Na sondagem vesical de alívio, né, como o nome já diz, a gente procura trazer um alívio rápido para o paciente. Ou seja, ela é utilizada quando nós precisamos esvaziar rapidamente a bexiga do paciente ou então fazer uma coleta de amostra estéril de urina em pacientes que não conseguem, né, controlar a sua micção. Já a sonda vesical de demora, né, ela é utilizada quando a gente tem casos de obstrução do fluxo, em casos de cirurgias, em casos quando nós precisamos medir totalmente o débito urinário do paciente durante um longo período. O tipo de sonda utilizado em cada uma delas é diferente. Aqui na sonda vesical de alívio, a gente vai usar uma sonda chamada sonda de Nelaton. Essa sonda de Nelaton, né, ela vai ser um pouco diferente, um pouco mais rígida do que a sonda Foley. A sonda Foley, ela é utilizada para sondagem vesical de demora. Então, a diferença maior entre as duas é o tipo de sonda, além, né, do motivo pelo qual eu vou utilizar, é também o tipo de sonda. Na Nelaton, né, os calibres que a gente tem é de 6 a 22 FRs. E na sonda Foley também, a gente tem de 6 a 22 FRs. Quem escolhe qual é o calibre, qual é a grossura dessa sonda que você vai utilizar? Você mesmo, tá? E aí, como que eu vou escolher o tipo de sonda, né? Qual é o calibre, o tamanho dessa sonda que eu vou utilizar? Eu vou observar primeiro a idade do meu paciente, se é criança, adulto ou idoso, e vou observar o meato urinário do paciente. E ali, pela abertura do meato urinário, né, da entrada ali da uretra do paciente, eu vou então ver mais ou menos qual é o calibre da sonda que eu vou utilizar. E aí, outra diferença é o tipo de sistema de coleta de urina. Na sondagem vesical de alívio, eu vou utilizar um sistema aberto, que pode ser, né, um coletor aberto, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou então na sondagem vesical de demora pode ser um sistema coletor fechado, né, um coletor de urina em sistema fechado. Aqui, na sondagem vesical de alívio, né, também se costuma muito utilizar, né, uma cuba-rim, para que se faça então a coleta, né, ali da amostra de urina, quando não é necessário, por exemplo, fazer uma coleta de amostra estéril para exames e nem é necessário, às vezes, fazer a medição. Então, apenas quando é para alívio do paciente, se utiliza, às vezes, então, uma cuba-rim. Bom, falando agora, então, das sondas, né? Essa daqui é a sonda Nelaton, que é utilizada, tá, em procedimentos de sondagem vesical de alívio. Ela é mais rígida, como vocês podem ver, né? É um silicone um pouco mais endurecido e ela é bastante simples, né? Ela lembra muito a sonda que a gente utiliza para sondagem nasogástrica. Quando nós utilizamos essa sonda aqui, né, a Nelaton, o que acontece? Ela não vai ter nada que vai fixar essa sonda na bexiga do paciente, justamente porque ela é para ser utilizada durante um curto período de tempo. Essa sonda não pode ser deixada na bexiga do paciente, tá? Então, ela é utilizada apenas para fazer drenagem. Tá? Então, essa ponta aqui é a ponta que vai ser inserida, né, na uretra do paciente com o objetivo de chegar até a bexiga. Vocês podem ver que ela tem um orifício aqui na ponta. Quando ela é introduzida e chega até a bexiga do paciente, é por esse orifício que a urina vai ser drenada. E aqui, então, a gente tem a outra extremidade dessa sonda, e essa extremidade ela pode ser fechada ou aberta. E por aqui, então, a gente vai fazer,
né, a desprezamento ali da urina que for drenada. Bom, já a sonda Foley, vocês vão ver que ela é bem diferente. A sonda Foley, ela é mais maleável, tá? Ela é também produzida por um tipo de silicone, mas um tipo de silicone bastante maleável, né, mais amolecido. E essa sonda, ela vai ter uma extremidade que vai possuir uma ou duas vias, e na outra extremidade, que é inserida na uretra do paciente, ela vai ter uma diferença muito grande da sonda de Nelaton. Por quê? Porque a sonda Foley, ela vai ter, além do orifício para que seja drenado ali a urina, ela vai ter também um balonete, que é essa bolinha que vocês estão vendo aqui, que também é chamado de CUF, né? C-U-F-F. Balonete ou CUF, né? Muito mais comum ser chamado de balonete. O que é isso aqui? A função desse balonete é isso aqui, ó. Quando ela é introduzida, né, ali na bexiga do paciente, esse balonete ele deve ser inflado, tá? A gente infla esse balonete com água destilada. E aí ele pesa. Uma vez pesando, ele vai acomodar aqui na região da entrada, na saída aqui, né, da uretra do paciente, e ele vai vedar essa região. E aí toda a urina vai ser direcionada para esse fluxo aqui, para esse furinho que ela tem na ponta. E aí então toda a urina vai ser drenada por meio deste furinho e vai passar aqui por dentro do catéter até chegar na bolsa coletora. Isso é utilizado no sistema, né, de SVD. Então, apenas na sondagem vesical de demora, nós utilizamos a sonda Foley, porque ela tem o balonete. E a função desse balonete é essa vedação, tá? E também a função dele é fazer com que essa sonda não seja retirada. Porque uma vez que ele é maior do que a abertura da uretra, se houver uma tração, né, ele não vai ser retirado tão facilmente assim. Pensando que, se aqui na Nelaton eu não tenho nada que vai fixar essa sonda, ela facilmente pode ser retirada. O próprio paciente pode retirar, ou até mesmo um movimento brusco desse paciente pode retirar essa sonda. Então, por isso que a sonda Nelaton, ela é utilizada apenas para procedimentos de sondagem vesical de alívio, e a sonda Foley para procedimentos de sondagem vesical de demora. Ok? Então aqui, né, como vocês podem ver, os dois pontos por onde a gente vai fazer então a drenagem do líquido da urina do paciente, e essa segunda via aqui é utilizada para inflar o balonete. Bom, falando aqui ainda da sonda Foley, né, ela é produzida em vários calibres. E esses calibres estão sempre descritos nessa pontinha, né, da sonda. De qualquer marca que vocês encontrarem, o calibre vai estar sempre descrito aqui. E aí vocês podem ver, por exemplo, aqui, né, a gente tem uma sonda de 8 FRs, 10 FRs, 12, 16 e 22. Não precisa decorar as cores, né, porque essas cores vão mudar de acordo com o fabricante, né, dessas sondas, mas o calibre é só olhar aqui nessa pontinha que vocês vão ver. Essa via é chamada de primeira via, e essa primeira via é a qual a gente vai conectar, tá, a bolsa coletora aqui. Então essa via é utilizada para conexão da bolsa coletora. E essa segunda via, que geralmente vai estar coloridinha, né, e vai ter essa cobertura, é a via, que vocês podem até ver que ela é menor, né, a abertura dela é menor, é a via pela qual a gente vai injetar a água destilada para que ela possa fazer a insuflação, né, para que ela possa encher o balonete. E aí, como vocês podem ver, né, o calibre, a grossura dessas sondas vai aumentando à medida que aumenta, né, aqui então a sua frequência, o seu calibre. De 8 FRs até 22 FRs, a gente tem uma diferença muito grande, né, no calibre dessa sonda.
Bom, ainda continuando aqui, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter então as sondas Foley com 2 vias e a sonda Foley com 3 vias. O comprimento dessas sondas, né? Eles não são muito diferentes. As diferenças são apenas alguns milímetros, né? Que a gente vai ter aqui. Em todas elas, na ponta, né? Nós vamos ter um orifício que vai ser utilizado para a saída da urina do paciente. E logo aqui, vocês não conseguem ver direitinho nessa imagem, né? Porque ela é interna. Nesse local aqui fica o balonete, tá? Que ele só vai aparecer quando ele for insuflado, quando você colocar então ali a água destilada, tá bom? Aqui nós temos uma de 2 vias, como falei para vocês, essa via é utilizada para conectar, né, a bolsa coletora e é por ela que vai sair a urina, e essa via é utilizada para insuflar o balonete. Nós temos também a sonda Foley de 3 vias. A sonda Foley de 3 vias, né, ela também vai ter um balonete nessa região aqui, e algumas delas vão ter 2 furinhos, né, vão ter 2 orifícios aqui na ponta. Esses orifícios apenas eles ajudam, né, na drenagem. Aí, na de 3 vias, né, nós temos uma pequena diferença. A via do meio, que vai ser sempre a mais grossa, é a via da drenagem. Ou seja, é por ela que a urina do paciente vai sair e é nela que a gente vai conectar a bolsa coletora. A segunda via, que é essa daqui de cima, né, um pouquinho mais fina e ela não tem uma cobertura, ela é chamada de via de irrigação. E aí, essa via de irrigação, ela vai ter ligação com o segundo furinho, né, que vai estar aqui na ponta. Por quê? Essa via de irrigação é quando é necessário, por exemplo, inserir uma quantidade de soro fisiológico ali na bexiga do paciente. Tá? Em alguns casos específicos, em que é necessário fazer essa irrigação. E já a outra via, que é chamada de terceira via, é a via do balonete, que é aquela que é utilizada, então, para insuflar o balonete. A única diferença é que ela vai ter uma pontinha, né, externa, que vai mudar com relação ao fabricante. Há alguns fabricantes que vão produzir essa via do balonete igual essa que vocês estão vendo aqui, ó, sem a pontinha externa. Bom, com relação ao sistema coletor, quando a gente fala de sistema aberto, né, como eu falei para vocês, o sistema aberto é utilizado na sondagem vesical de alívio e o sistema fechado na sondagem vesical de demora. No sistema aberto, né, ele é meio que, basicamente falando bem simples, um saco, né, um saco plástico, no qual, né, a ponta da sonda, né, vai ser colocado na extremidade da sonda, essa extremidade aqui, vai ser colocada aqui dentro, e vocês estão vendo que tem uma cordinha, né? Isso aqui vai ser puxado e fixado, né? Dessa forma, assim, a gente vai formar um saquinho, né? E a ponta da sonda vai ser, então, colocada aqui dentro. E aí ele vai fazer a coleta da urina até a quantidade que for drenada. Terminou, essa sonda é retirada daqui, esse saco é fechado, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma graduação, que é uma quantidade de urina, que a gente pode contar de 500 em 500 ml, ou seja, esse saquinho aqui, né, para 2 litros. E aí a gente vai então fazer essa contagem da quantidade, anotar a característica, ou seja, a gente vai anotar a coloração dessa urina, a gente vai anotar também, né, o aspecto, se ela está límpida ou se ela está turva, e vai anotar se ela tem odor ou não. Né? E aí depois fazer o desprezamento, ou seja, se não for necessário fazer um exame com essa urina, você pode jogar fora, tá? Já no sistema fechado, né, ele vai ser totalmente fechado, não vai ter contato com o meio externo. Lembrando que essa ponta aqui vai estar fixada dentro da bexiga do paciente, e a ponta externa, que é onde a gente tem as 2 vias, vai estar conectada na mangueirinha,
né, dessa bolsa coletora. Aqui nós temos um clamp. O que é um clamp? É a mesma coisa que um clipe, né? E ele vai fazer o fechamento dessa mangueirinha. Ou seja, quando eu quero que pare de drenar, eu fecho por esse clipe aqui. Mas geralmente a gente o deixa aberto. Essa parte de cima é utilizada para fixar na cama, para despendurar, né? Deixar essa bolsa dependurada ali na região da grade da cama do paciente. E toda a urina que é drenada, ela vai passar por esse tubo, né? E vai entrar até aqui. Aqui dentro desse saco também nós vamos ter as graduações, tá? Nós vamos ter aqui então a quantidade, né? Uma reguinha para a gente saber quantidade de volume. E a urina vai ser depositada toda nesse ponto aqui e vai subindo à medida que for drenando. Quando eu quero fazer o esvaziamento, é por aqui por baixo que eu vou fazer. Nós temos um segundo clamp, que é totalmente igual ao primeiro aqui. A única diferença é que esse clamp, né, vocês estão vendo que tem uma mangueirinha aqui, ó. Esse clamp vai controlar a saída, né, dessa urina para o meio externo. Então, fora essa ponta, né, não tem nenhum contato com o meio externo e não deve ter, né? Essa região, nós não vamos considerá-la totalmente estéril, porque a parte externa dessa região da bolsa vai estar em contato com o meio externo, vai estar em contato com o ar, mas não pode encostar, por exemplo, no chão. E toda essa área de dentro pode levar algum tipo de micro-organismo aqui pelo tubo, passando pela sonda, chegando até o sistema urinário do paciente. Então, quando formos fazer o desprezamento, o esvaziamento dessa bolsa, tem que ter muito cuidado com essa ponta aqui, tá bom? E essa ponta, principalmente, não pode, de forma alguma, encostar no chão. Olha só como é o sistema, né? Estou mostrando aqui para vocês. Esse é um outro tipo de clamp, que a gente também utiliza ele apenas empurrando para que ele se feche. E esse clamp aqui é um botão, né? Uma outra forma também que a gente tem aí de fazer o esvaziamento, né? Ele só aperta aqui e aí sai toda a urina por essa parte. Aqui do lado fica a reguinha, para que a gente possa medir. E essa daqui, por exemplo, tem, né, um local para que você coloque o nome do profissional, a data, né, o horário e o leito do paciente. Esses ganchos, como vocês estão vendo aqui, nesse azul e nesse branco, são para fixar na grade da cama do paciente. Por quê? Ela sempre tem que ficar na região abaixo, né, da linha do paciente aqui, ou seja, o paciente está deitado nessa região e a bolsa tem que ficar numa região mais baixa do que isso. E aí, como mostrei para vocês, né, aqui então chega a urina, ela vai sendo depositada nessa região do final aqui, tá? Essa pontinha é a mesma que essa, só que aqui ela está virada para cima. Por quê? Tem algumas bolsas que tem essa partezinha aqui, ó, que é chamada de casinha, né? Não tem um nome muito certo, mas a gente costuma chamar de casinha. E aí, o que a gente faz? A gente pega a ponta, vira e guarda aqui na casinha. Para quê? Para que essa ponta não fique solta, exposta, né, ao meio externo e para que essa ponta também não fique em contato com o chão. Tá? Então, muito cuidado quando vocês forem manipular a bolsa, né? Tem que ter também essa lembrança de que é um sistema que, se contamina essa ponta, tudo aqui dentro pode ser contaminado e pode levar então micro-organismos para dentro ali, né, da região da uretra do paciente, chegar até a bexiga, o sistema urinário dele. Então, tudo isso aqui tem que ser manipulado com muito cuidado. Como que eu faço? Todas as vezes que for manipular a bolsa, é necessário que a gente utilize luva estéril, tá? E que não deixe ela ficar encostando no chão ou em outros locais. Bom, falar agora do procedimento, né? Como que a gente faz, então, a inserção da sonda vesical de demora? Meninos, uma coisa que tem que deixar claro para vocês é que, quando nós fazemos o procedimento de inserção de uma sonda vesical de demora, o procedimento é praticamente igual para a sonda vesical de alívio.
As diferenças é que na sondagem vesical de demora, a gente vai inserir a sonda e vai insuflar o balonete para que ela fique fixada. E na sondagem vesical de alívio, a gente não vai fazer isso, porque a gente vai apenas fazer a coleta da urina, o esvaziamento da bexiga e depois retira-se a sonda. A sondagem vesical de demora, a sonda e o sistema fechado, né, a bolsa coletora conectada na sonda, podem ficar por mais tempo, né, dependendo do protocolo da unidade. Já a sondagem vesical de alívio, eu coloco e logo em seguida eu retiro. Com relação aos materiais, né, a diferença também vai ter aqui com relação à quantidade de material que eu vou utilizar, né? Vocês vão ver que para o procedimento de sondagem vesical de demora, né, eu vou usar mais materiais do que na sondagem vesical de alívio, tá bom? Então vamos lá, materiais, né? Eu vou usar uma bandeja de cateterismo ou um pacote para cateterismo vesical. E nesse pacote, né, eles vão ser já pré-montados pela pela CME, Central de Material e Esterilização do hospital. Por quê? Precisa ser uma bandeja com um material que está todo esterilizado. Então, dentro dessa bandeja, o que vai conter? Né? Vai conter um kit de pinças para que você possa manipular todos os materiais, uma cuba, né, daquelas redondinhas, ou uma cuba rim, que você vai utilizar para colocar ali o antisséptico, né, que você possa colocar outro material que seja necessário. Geralmente vem dentro dela algumas gases e também os campos. O que são os campos? Né? O campo é um pedaço de tecido que é utilizado para que se faça a delimitação dessa área. E esses campos, né, eles também são estéreis, ok? Quando a gente fala campo, né, a gente tem o campo totalmente fechado, que é aquele que vai ser totalmente um quadradinho, né, maior, para que você possa cobrir a área, e um campo fenestrado. Esse campo fenestrado, ele vai ser mais ou menos isso, um pedaço de tecido com uma abertura no meio. Para que serve esse campo fenestrado? Serve para que eu possa encaixar sobre, né, a genitália do paciente e deixar a região do meato, tanto masculino quanto feminino, encaixada e exposta nessa região, depois que já foi feita a limpeza. Então, a bandeja de cateterismo vesical ela é muito importante, tá? A bandeja ou o pacote, né, de cateterismo vesical. E ele tem que ser manipulado também com as luvas estéreis, tá? E para que você possa fazer esse procedimento de forma totalmente asséptica. Bom, fora isso, né, fora esses materiais que vêm na bandeja, você vai precisar de uma sonda Foley, uma bolsa coletora de sistema fechado e o antisséptico. A maioria dos locais tem utilizado a clorexidina aquosa. Muito cuidado, porque nós não devemos usar, por exemplo, a clorexidina alcoólica, porque ela é extremamente irritante para a área, né? Então, geralmente, a clorexidina aquosa é a mais indicada. A gente utiliza também um gel hidrossolúvel, né, chamado de tipo de lidocaína ou xilocaína em pomada, tá? Luvas de procedimento, mais ou menos uns 2 pares, e 2 pares de luvas estéreis. Em alguns locais, quando você não tem muita quantidade, a gente utiliza apenas um par. 2 ampolas de água destilada para que a gente possa ter 20 ml. Uma seringa de 20 ml. Quando precisamos fazer o procedimento no homem, né? Porque há diferença entre o procedimento masculino e o procedimento feminino. No homem, a gente utiliza, então, 2 seringas. Uma agulha 40 por 12, que é aquela de maior calibre, e um EPI necessário. O que é necessário aqui de EPI, né? De equipamento de proteção individual. Além das luvas, é necessário utilizar a máscara. Você pode utilizar também um óculos de proteção
e um gorro para que não caia cabelo, essas coisas, tá? Se você tiver na sua unidade aqueles jalecos descartáveis, né, você também pode utilizar. Bom, fita adesiva ou hipoalergênica, né, para que você possa então fazer a fixação dessa sonda depois que terminar o procedimento. Vamos falar do procedimento em si, então. Então, primeira coisa, conferir a prescrição médica, conferir o paciente, conferir o leito, né, reunir todo o seu material, checar se não está faltando nada e levar até a sala de procedimentos ou então até o quarto do paciente. Se apresentar, né, conferir o nome completo do paciente e explicar para ele o que vai ser feito. Eu gosto muito de perguntar para o paciente se ele já passou por aquele procedimento ou se é a primeira vez. E sempre acalmar o paciente sendo realista, né? Porque a maioria dos pacientes tem muito medo de que o procedimento possa doer. E aí você deve explicar que vai arder, né? Realmente, não é bem uma dor, mas é uma ardência que ele vai sentir quando for introduzida a sonda. Por mais que a gente utilize a xilocaína, que é um anestésico local, ela não vai deixar a região sem que ele sinta nada, ele vai sentir uma ardência assim na hora que inserir a sonda. Mas ela é bem rápida e depois que a sonda é colocada, não é normal que o paciente sinta dor. Então você precisa explicar isso para ele, que se caso ele esteja sentindo dor após a sonda ter sido colocada e essa dor persista, você tem que investigar para saber o que foi que aconteceu, para saber se o local está correto ou não. Porque aí então pode ter havido algum erro. Porque o normal é que depois que a sonda foi colocada, o paciente não sinta dor, né? Promover a privacidade do paciente, utilizando um biombo, fechando as portas, porque você vai expor a área íntima do paciente, né? Higienizar as suas mãos, posicionar o paciente, se for uma mulher, né? Se for uma mulher, colocar ela em posição dorsal, deitada de costas e com os joelhos flexionados, ou seja, aquela posição ginecológica, para expor o meato. Se for um homem, apenas deitado na posição dorsal, né? Deitado de costas já é o suficiente. Calçar as luvas de procedimento e, se for necessário, fazer uma higienização íntima da área, né? Com água e sabão. Se não, né, se o paciente for independente, você pode pedir para ele próprio fazer a higienização, ou então, algo que eu costumo fazer é, algum tempo antes, meia hora antes do procedimento, pedir o paciente para tomar um banho e fazer uma boa higiene íntima, se for um paciente que não é dependente. Bom, aí você vai continuar com o procedimento então, né? Retira as luvas de procedimento e vai então higienizar as mãos, né? Para que você possa então fazer a exposição do seu material, né? Então você vai abrir a bandeja de cateterismo, pegando sempre pelas pontas do campo, né? A bandeja vai sempre vir embalada em um papel ou em um tecido. E você vai pegar sempre pelas pontas, tá? Para abrir essa área externa da bandeja, se você quiser calçar uma luva de procedimento, pode, mas se você quiser também retirar apenas com a mão higienizada, também pode. O que não pode é tocar nos materiais lá dentro sem luvas estéreis, tá bom? Você vai adicionar, né, os outros materiais que são descartáveis, que geralmente não ficam dentro da bandeja. Que vai ser o quê? A sonda Foley, as seringas, agulha, gás estéreis, né, e o sistema coletor. Feito isso, você colocou ali ao redor, você vai calçar as luvas estéreis, porque agora você pode então pegar no material que está dentro da bandeja. E aí você vai, né, adaptar a sonda ao coletor de urina que esteja fechado. Meninos, um lembrete. Os invólucros, né, que são as embalagens externas da sonda, da seringa, das gases, né, a embalagem externa do sistema coletor, se você estiver sem a luva, você pode tocar e depositar o material que por dentro está estéreo dentro da bandeja, ok? Se você
né, estiver colocando, se você já estiver com a luva estéreo, você pode pedir para um auxiliar abrir esse material para você e você vai tocar apenas na parte interna de cada um desses envelopes, ok? Ou seja, você vai abrir a seringa, né? O seu auxiliar vai abrir a seringa para você e você vai tocar na seringa, você não vai tocar ali no invólucro que está por fora, tá bom? Mesma coisa para cada um desses aqui. Ou seja, né, a gente tem duas formas de fazer esse procedimento aqui. Quando você está fazendo sozinho, é dessa forma que você segue. Quando você tem alguém para te auxiliar, você já pode direto calçar a luva estéreo e pedir para que a pessoa abra cada um desses materiais e você vai tocar apenas no material. Bom, então feito isso, né, você vai pegar a sonda e conectar lá no coletor de urina. Feito isso, você vai tomar bastante cuidado para que essa sonda não seja colocada fora da bandeja, tá? E você vai pedir para o seu auxiliar colocar um pouco de gel, né, hidrossolúvel, ou seja, da xilocaína, numa seringa de 20 ml, né, se for um paciente masculino, e, né, em uma seringa, lembra que para paciente masculino nós vamos usar 2 seringas. Se for um paciente homem, 20 ml em uma seringa de xilocaína e água destilada na outra seringa, tá bom? E já deixa essa seringa pronta aí. E aí, com essa seringa, né, a gente vai testar o balonete com essa água destilada, ou seja, você vai insuflar o balonete, ver se ele está funcionando, se ele não está furado, se ele está sendo insuflado de forma correta. E aí, depois que você fez isso, você retira a água. Outra maneira de fazer isso também. Antes de você colocar a água destilada, você pode testar com ar. Você testa com 20 ml de ar na seringa. E aí você depois retira totalmente o ar, não deixa nada lá dentro, para que você tenha então, né, a pontinha ali da sua sonda sem nenhum volume. Tá? Então pode ser testado o balonete com água destilada ou com ar, tá bom? E aí então você vai fazer a antisepsia do meato uretral. Essa antisepsia é como se fosse uma limpeza, só que a gente vai usar o antisséptico, tá? Nesse caso aqui, como nós falamos, a clorexidina aquosa. Como é feito, né? No feminino, na mulher. Você vai usar a sua mão não dominante. Se você é destro, você vai usar a sua mão esquerda. Com a sua mão esquerda, que vai estar usando uma luva estéreo, você vai abrir os grandes lábios, né, da região genital feminina e vai manter ele aberto durante todo o procedimento. Não vai tirar. Uma vez que você colocou a mão não dominante ali, você não tira a mão dali. E aí você vai usar a pinça, né, na sua mão dominante, aquela pinça que veio dentro da bandeja, vai pegar as gases, né, vai molhar ali no antisséptico e vai limpar toda a área do períneo, né, limpando sempre com um movimento único de cima para baixo, tá? Ou seja, da região do clítoris até na direção do ânus, tudo com um movimento só. E aí você vai trocar essa gase, né, em cada área. E aí você vai também limpar, né, ao redor dos grandes lábios e no meio, bem exatamente onde está o meato urinário. No homem, você vai fazer semelhante, mas de forma um pouquinho diferente. A questão da mão não dominante também é a mesma coisa. Com ela, a mão que você não tem destreza, você vai segurar o pênis do paciente logo abaixo ali da região da glande, que é a ponta, né? E você vai segurar e manter aquela mão lá. Então, a sua mão que segurar o pênis do paciente, ela vai permanecer ali o tempo inteiro. Então, com a sua mão dominante, né, você vai pegar uma gaze e vai limpar, então, a região do pênis, né, fazendo um movimento circular ali no meato uretral, né, geralmente de baixo, né, de cima para baixo, até a base, né, da glande do pênis do paciente. Não precisa limpar o corpo, é só mesmo a parte da glande, né, que é aquela região de cima. E aí você vai repetir essa limpeza, sempre trocando a gaze. Bom, feito isso, você retira as luvas, higieniza suas mãos e coloca um novo par de luva estéreo. Quando você tem disponível 2 pares.
Quando você não tem disponível esses 2 pares, a sua mão não dominante ela vai permanecer no mesmo local. E aí, ao invés de trocar a luva, né, você vai depositar então a sua pinça dentro da bandeja e vai pegar ali então, né, o campo fenestrado para colocar. Só que você, como você não tem 2 luvas para trocar, você vai fazer isso com uma mão só, tá bom? Então, de preferência, sempre tenham 2, mas a gente sabe que nem todo local vai ter. Então, você vai posicionar o campo fenestrado, né, sobre a região ali da genitália. Ou seja, aquele campo que é o aberto. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Aquele campo que vai ter uma abertura aqui. Então, você vai posicionar o pênis do paciente nessa abertura e vai fechar isso aqui, tá? E aí, você vai lubrificar a ponta da sonda com a xilocaína. Quando é um homem, né, a gente pode injetar 20 ml, né, de xilocaína ali dentro da uretra do paciente. Tem literatura que fala que a gente pode injetar de 10 a 20 ml, tá bom? Você que vai decidir a quantidade. E introduzir a sonda, né, no meato uretral do paciente delicadamente. E ao introduzir a sonda, você vai observar se está voltando urina ou não, tá? E isso aí vai me indicar, porque quando começa a voltar a urina, quer dizer que chegou no local correto. E aí você pode parar de inserir. Né? Quando o paciente masculino, né, a gente levanta o pênis na posição perpendicular ao corpo do pênis. Que é isso aqui, ó. Você vai levantar o pênis dessa forma e vai inserir a sonda dessa maneira aqui, tá bom? E aí, depois que você teve esse retorno de urina, você insufla, então, o balonete com água destilada, né, para que ele possa ficar fixo lá dentro da bexiga do paciente, tá? E você vai observar, então, né, se ele vai estar no local correto. Como? Você pode fazer uma tração, puxar um pouquinho de forma bem leve, né? O paciente às vezes sente um desconforto nesse momento. Mas se você sentiu que ele não vai sair mais, é porque está no local correto. E aí, né, como eu falei para vocês, ou fazer esse tracionamento, puxar um pouquinho ali a sonda, né, para fixar ela. E aí, depois disso, fixar na região da coxa do paciente, mais ou menos dessa forma aqui. Então, aqui você vai utilizar, né, o seu esparadrapo para poder colocar a sonda na região correta, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, né, você reposiciona o prepúcio do paciente, remove o excesso de antisséptico que esteja por ali, identifica o coletor com data, hora, seu nome, né, não deixe de fazer isso. Lá vai secar a área conforme necessário, né, às vezes nem é necessário, encaminhar o material utilizado para o expurgo, desprezar o que for descartável, retirar as luvas, higienizar as mãos, checar o procedimento e fazer a anotação. Bom, para o procedimento da sondagem vesical de alívio, né, a gente vai usar praticamente as mesmas coisas. Só que, como eu falei para vocês, a diferença é que nós vamos usar uma sonda tipo Nelaton. O saco de coletor vai ser um sistema aberto ou uma cuba rim, como falei para vocês, né? E, no mais, uma seringa apenas de 20 ml, né? E todo o restante do material. O procedimento é igual, como falei para vocês, né? A posição do paciente é a mesma, a questão da higienização é a mesma, tá? Você vai abrir a bandeja da mesma forma e acrescentar a sonda Nelaton, a seringa de 20, as gases estéreis e o sistema de coleta aberto, né? Usar luva estéreo, lembrando que, por mais que seja um procedimento de alívio, um procedimento rápido, precisa ter técnica estéreo, tá bom? E se for homem, né, você também vai injetar a xilocaína de 10 a 20 ml, né, no pênis do paciente, fazer toda a antisepsia, né, fazer da mesma forma, seguindo o mesmo procedimento, tá? E quando você for posicionar a sonda, a única diferença
é que você vai introduzir a sonda e quando você observar o retorno da urina, né, você vai colocar a sonda no sistema coletor, ou seja, colocar a sonda naquele saquinho como eu mostrei para vocês, tá? E fazendo com que a urina seja liberada dentro dele. E depois que terminou de fazer essa drenagem, você vai retirar a sonda com delicadeza para não machucar o paciente. E aí, então, observa o volume, retira todo o material, né? Não precisa posicionar porque essa sonda ela não vai ficar ali no paciente, você vai retirá-la e vai desprezar essa sonda, vai jogar fora, tá? E aí depois você vai então organizar o material, encaminhar para o expurgo, retirar as luvas e fazer o registro do procedimento. Então, orientações gerais sobre os dois tipos de procedimentos para a gente terminar. As sondas mais utilizadas, né, para a sondagem vesical de demora, para adolescentes a gente utiliza o número 10 ou a 12, para adultos 14 e 16, gestantes a gente costuma utilizar 14. Só que aí a gente tem que observar, né, a anatomia do meato uretral do paciente. Quando sangrar ou quando você estiver encontrando resistência para colocar a sonda, quando você vai passar essa sonda dentro do meato, ela vai ter uma passagem livre, se estiver tudo correto. Se você estiver sentindo uma resistência, a sonda não estiver entrando com facilidade, aí você tem que interromper o procedimento e comunicar para a equipe médica, porque algo pode estar errado ali com a anatomia do paciente. Para retirar a sonda, né, antes de retirar a sonda, a gente tem que desinsuflar o balonete, ou seja, você vai pegar uma seringa vazia, vai conectar na segunda via, né, da sonda e vai puxar, né, vai fazer então ali a retirada da água destilada que vai estar ali no local. E aí você vai retirar até que não venha mais nada, né? Até que você não tenha mais nenhum pinguinho ali, né, de água no local. E aí, então, você clampeia a sonda para que ela pare de fazer sucção, você fecha a sonda e retire delicadamente. É comum sair um pouco de sangue no local, isso aí é comum, mas não em grande quantidade. O sistema de drenagem, né, na sonda vesical de demora, ele tem que ser fechado e toda vez que ele for manipulado inadequadamente ou que tiver contato com o meio externo, ele tem que ser trocado. O intervalo de troca, tanto do sistema quanto da sonda, vai depender do protocolo da CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital. Tá bom? Tem local que recomenda troca a cada 7 dias, a cada 15 dias, isso aí vai depender da unidade onde você está trabalhando, né? As sondas mais utilizadas para cateterismo vesical de alívio, né, é a 10 ou a 12, tá bom? Isso de acordo com a anatomia do paciente adulto. Crianças a gente costuma utilizar a 8 ou menor, né? Caso mesma coisa, se você estiver sentindo um pouco de resistência, você deve parar o procedimento da mesma forma, tá? E verificar, né, as condições da uretra do paciente antes de fazer a introdução. Manter a bolsa coletora sempre abaixo do nível da bexiga do paciente, sem encostar no chão, no caso da SVD. Desprezar a urina da bolsa coletora sempre que tiver 2/3 da capacidade ou a cada 6 horas e sempre anotar o aspecto e o volume, né? E usar luvas de procedimento para manipular a bolsa, né? E é isso, meninos. Vou deixar aí para vocês uns videozinhos para vocês verem o procedimento em si, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de praticar, com certeza vocês vão entender melhor, mas vocês já estudando um pouquinho sobre a teoria, sabendo que é uma técnica asséptica, vocês vão ver um pouco melhor no vídeo, né? Aqui falando é um pouco complicado, mas no vídeo vocês vão ver um pouquinho melhor como que funciona. E aí tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse procedimento, porque é algo bastante fácil de se fazer quando se aprende, né? E é algo privativo da enfermagem e que a gente tem que valorizar bastante. E é isso, meninos. Obrigada.